você se sinta acolhido, se sinta amado, amada. Quem sabe você está aí festejando também o seu carnaval a seu modo. Ai, Dalcides, eu nem gosto de carnaval. Eu não sei se você gosta de carnaval, se não gosta de carnaval, mas eu quero fazer companhia para você. Me deixa até o finalzinho agora da manhã ser a sua companhia e te ajudar. Com as reflexões, hoje nós vamos conversar sobre Santo Antônio e eu quero mesmo, sabe, fazer companhia e ajudar você a viver esse feriado com boas ideias, bons propósitos e, é claro, com muita oração. Tá só começando para todo o Brasil. Escolhas da Vida, vem comigo, vamos lá, vai. Eu não amo ser Cristo, se Cristo estiver no barco, eu não. Eu, quando inicio o programa, eu sempre penso assim, eu quero levar uma palavra de conforto aos corações que mais precisam, eu quero trazer uma palavra de incentivo àquele alguém que está, sabe assim, muitas vezes chateadinho e me acompanha e está mudando de canal, parou agora na Rede Vida. Dalcides, hoje é um dia mais tranquilo. Tem gente que hoje está aí mais sereno, quem sabe esteja procurando alguma coisa nova na televisão. Muita gente me acompanha pela Rede Vida, mas muita gente chega também todos os dias para esses nossos encontros. Seja muito bem-vindo, você que já me acompanha com frequência, e seja muito bem-vindo, você que está pela primeira vez em sintonia conosco nesse programa Escolhas da Vida. Hoje eu quero iniciar tratando sobre um tema, é um santo que eu tenho assim um carinho muito grande, porque desde pequenininho, a minha mãe me falava dele. Desde pequenininho na igreja que eu frequentava, a gente tinha uma devoção especial. Santo Antônio. Vamos conhecer um pouquinho da vida dele? Vai, agora. No mês de junho, celebramos Santo Antônio, também conhecido como Santo Antônio de Pádua, um dos santos mais populares da tradição católica. Nascido em Lisboa, Portugal, no século XII, ele se tornou conhecido por sua vida piedosa e pelos inúmeros milagres atribuídos a ele. Desde jovem, Santo Antônio mostrou-se um estudioso dedicado, mergulhando nos ensinamentos da teologia e do Evangelho. Ele foi ordenado sacerdote franciscano e dedicou sua vida a pregar o Evangelho e ajudar aqueles que estavam em necessidade. Sua humildade e sabedoria atraíam multidões, e ele se tornou um pregador renomado. Ele é conhecido como Santo Casamenteiro, um intercessor especial quando se trata de questões de amor e casamento. Muitos recorrem a ele em busca de orientação e auxílio na busca por um relacionamento amoroso sólido e duradouro. Santo Antônio morreu jovem, aos 36 anos, em Pádua, na Itália, mas seu legado continua a impactar vidas ao redor do mundo. Ele é reverenciado como um modelo de devoção, compaixão e virtude, um exemplo vivo do amor incondicional que Deus tem por nós. Que possamos aprender com Santo Antônio a viver uma vida de fé autêntica, a espalhar o amor de Deus e a buscar a verdadeira grandeza no serviço aos outros. Santo Antônio, rogai por nós. Gosto sempre de me encontrar também com gente que sabe mais do que eu sobre determinados temas. Eu tive o privilégio de conhecer o padre Vinícius Soares, vigário da Catedral de Santo Antônio, diocese de Osasco. Padre Vinícius, seja muito bem-vindo, muito bom dia. Bom dia, Dalcides, bom dia a todos, obrigado pelas boas-vindas. Quando a gente fala sobre Santo Antônio, a gente sabe que aqui no Brasil e em outras partes do mundo é um santo muito conhecido, né? É um santo que assim, é muito venerado, um santo que nos mostra algumas inspirações e nos incentiva a viver mais ao lado daqueles que mais precisam, a
temos uma atenção especial, né, aqueles que mais precisam. Qual que é a face, qual que é a dimensão de Santo Antônio que mais toca o seu coração? O amor à palavra de Deus, sem sombra de dúvida. Santo Antônio carrega o menino Jesus, mas embaixo o menino Jesus carrega o livro dos evangelhos. A língua dele foi a única coisa que ficou intacta do seu corpo. Por quê? Porque foi usada por Deus para pregar e para anunciar o evangelho com muita destreza. Muitas vezes fala-se demais da dimensão de Santo Antônio enquanto santo casamenteiro, mas a grandeza dele vem do fato de ser pregador do Evangelho. São Francisco até costumava brincar que se pegasse fogo em todas as Bíblias do mundo, bastava consultar a cabeça de Santo Antônio e dava para escrever do Gênesis ao Apocalipse apenas consultando a ele. É a profundidade da palavra. Inclusive, a foto que nós estamos vendo aí é da língua dele, não é isso? É, exatamente a relíquia com a língua de Santo Antônio. Ela ficou intacta. O que significa ela ficou intacta? Qual que é a grande mensagem para o mundo de hoje, por exemplo? A língua de Santo Antônio ficou intacta por quê? Porque viveu, anunciou e amou a palavra de Deus. A melhor coisa que nós temos que aprender com ele é aproximar o nosso mundo, o mundo em que nós vivemos, da verdade que Santo Antônio viveu e que ele pregou. E a verdade para nós ela não é um conceito, ela é uma pessoa, ela é a pessoa de Jesus Cristo. A língua fica intacta por quê? Porque prega o Senhor. Olhemos para a verdade que Santo Antônio pregou. Então nós estamos, a partir de agora, também disponibilizando para você que está em casa o e-mail dalcides@gmail.com. Se você tem uma dúvida sobre Santo Antônio, entre em contato com a gente, manda a sua dúvida para a gente, porque quando a sua dúvida chega aqui, eu já estou aqui, né, até com o meu computador em mãos, eu já vou logo olhando e pedindo para que o Padre nos socorra. Padre, eu estou vendo que ali nós temos a relíquia de Santo Antônio. Em geral, a relíquia é um pedacinho da roupa, é um pedacinho do osso. No caso específico dessa, a gente sabe o que é? É uma relíquia ex ossibus, é de primeiro grau do osso do braço de Santo Antônio. Quantas relíquias se tem pelo mundo, por exemplo, de Santo Antônio? Deve ser milhares. Com certeza são. Boa parte do corpo dele está em Pádua. Quando a gente vai à Basílica dele em Pádua, à esquerda da Basílica está o esqueleto. E indo um pouquinho mais para a ábside da Basílica, no parte do fundo, ali estão as outras partes do corpo que ficaram. Mandíbula, dentes, língua e as cordas vocais dele. Mas os pedaços dos ossos, isso são inúmeros aí por todo o mundo. A gente tem ali ao lado da relíquia os pãezinhos. Então certamente aí também tem uma mensagem para os dias de hoje. Mas ele costumava mesmo distribuir pãezinhos e é por isso? Qual que é a origem dessa tradição? Não tinha um pobre que batesse a porta do convento pedindo ajuda que saísse de lá de mãos vazias. E dizia-se que várias vezes não se sabia por que a despensa do convento esvaziava rápido, até que um dia o superior pega Santo Antônio distribuindo pães. E quando Santo Antônio diz para o superior que ele podia voltar à despensa que ela estava cheia, é justamente isso que acontece. Aí vem a tradição de pedir a Santo Antônio que não nos falte o pão material, que não nos falte também o pão, sobretudo o pão espiritual, que é a palavra de Deus, e de aprender com ele essa lição também de amor ao próximo. Uau! Então o fato de Santo Antônio distribuir aquilo que era o alimento da despensa, fazia com que essa despensa permanecesse sempre cheia. Agora tem um detalhe interessante aí. Eu já percebi também que quando eu sou generoso, parece que eu sinto assim a bênção de Deus. Eu me sinto abençoado por Deus. E isso não passa a ser assim um peso, mas é algo que eu sinto alegria. Talvez eu nunca tinha assim sabido desse detalhe da vida de Santo Antônio, é a primeira vez que eu ouço. Mas talvez seja isso. Quando a gente é generoso com os outros, Deus encontra uma forma também de retribuir essa nossa generosidade. Como diz a minha avó, o pouco com Deus é muito. Quando a gente pega daquilo que nós temos e nós partilhamos de coração aberto, Deus não deixa faltar. Ô Padre, perguntas chegando. Então, obrigado, viu? Porque as pessoas vão me escrevendo, dalcides@gmail.com, e você pode mandar para a gente. Dalcides, meu nome é Maria Aparecida e eu sou de Campinas. Sempre ouço falar da bênção dos pães de Santo Antônio, mas eu tenho algumas dúvidas. Por que Santo Antônio é associado a essa tradição? Ele mesmo começou com isso? Ou foi uma tradição que surgiu depois? Primeiramente, muito obrigado, Maria Aparecida,
Eu entendi, então, o sentido, né, que o padre já explicou, mas essa tradição do pãozinho, será que já nasceu ali com Santo Antônio ou foi uma coisa Posterior a ele. É posterior a ele. Posterior a ele. O que é próprio de Santo Antônio é a chamada bênção de Santo Antônio. E ele abençoava, uma bênção exorcística que falava: eis a cruz do Senhor, fugi para longe, inimigos da salvação. Pois venceu Jesus Cristo, leão da tribo de Judá, descendente de Davi e Senhor nosso. Isso era a bênção dele. Desde criança ele experimentou na vida o poder da Santa Cruz. Quando a gente vai hoje à Catedral de Lisboa, subindo para o coro, na parede tem uma cruz encravada que ele, ainda criança, desenhou quando foi tentado pelo demônio. E aí a bênção própria de Santo Antônio é essa bênção invocando o poder do sinal da Santa Cruz. Mas a bênção dos pães é posterior à morte dele. Quando a gente fala de Santo Antônio, para quem está em casa, a gente está falando em que século, padre? Mais ou menos, em que período do nosso mundo? Idade Média. Alta Idade Média, finalzinho do século XII, início do século XIII. Ele é contemporâneo a São Francisco de Assis. São Francisco de Assis. Certamente eles até conheceram um pouco o trabalho. Se conheceram. Santo Antônio e São Francisco se conhecem num episódio muito frustrante da vida de Santo Antônio, que é quando ele quer ir para o Marrocos para morrer martirizado lá. Ele passa por um naufrágio e o navio vai parar na Sicília. E São Francisco estava ali porque estava acontecendo o capítulo das esteiras, a reunião de todos os franciscanos da Itália. E quando São Francisco fica sabendo que chegou um frade português teólogo, São Francisco torce o nariz, porque ele não gostava muito dos teólogos naquela época, que faziam muito mal à igreja. Estamos aqui falando da Alta Idade Média, tem muita corrupção, enfim. Mas São Francisco depois percebe que Santo Antônio é um teólogo que fazia teologia não só com a cabeça, mas sobretudo com a vida. Ô, padre, isso também não sabia. Ô, gente, por isso que eu gosto desse programa, porque eu vou aprendendo. E se eu vou aprendendo, eu fico imaginando que você em casa também está descobrindo algo interessante. E interessantíssimo, por sinal. Quando a gente sabe de um fato como esse, ele estava ávido para ir como missionário para o Marrocos. De repente vem o quê? Uma tempestade, o barco não vai para frente e ali acaba numa região da Itália chamada Sicília. E ali está São Francisco. A princípio, São Francisco não gosta muito de saber que Santo Antônio está por ali. Porque, na verdade, nós chamamos de Santo Antônio, mas era um desconhecido na época, né? Era um personagem desconhecido. Ele falou, não, é um teólogo, alguém que estuda a palavra de Deus. Mas São Francisco teve ali um pouquinho de preconceito, então. Teve sim. Por conta da situação em que a igreja se encontrava também naquele momento. Qual era a situação, padre? O próprio nosso Senhor Jesus Cristo aparece em sonho ao Papa Inocêncio III, fazendo um pedido. Na verdade, Inocêncio III tem um sonho em que ele vê a Basílica de São João do Latrão sendo derrubada por um terremoto. E ela só não cai porque um homem muito pobrezinho segurava a coluna daquela igreja, e era São Francisco. E a São Francisco, o pedido foi do próprio crucifixo. Na igrejinha de São Damião, o crucifixo pediu, vai, Francisco, e reconstrói a minha igreja. Quando hoje a gente vai à Basílica dele em Assis, a Basílica Superior, é retratada essa cena em que São Francisco, pobrezinho, entra na Basílica do Latrão e os cardeais ao lado do Papa foram retratados pelo pintor, às vezes até com pata de jumento, que era para simbolizar que geralmente eles eram usados pelo demônio. Tinha muita corrupção, tinha pouca evangelização e foi São Francisco escolhido por Cristo para fazer a igreja voltar ao caminho do Evangelho. Bom, perguntas e mais perguntas. Chegando um programa realmente repleto de novidades, graças ao nosso bom padre Vinícius. Dalcides, eu sou Mateus de Fortaleza. Minha avó sempre guardava um pão abençoado em casa e dizia que trazia proteção e fartura. Isso é algo que a igreja ensina ou será que é uma devoção popular apenas? Esse pãozinho é para ser comido ou é para ser deixado assim em algum canto da casa? Fica livre a escolha do fiel. Um pão abençoado se torna um sinal sacramental, sinal da presença, da bênção e da proteção de Deus. O costume antigo da devoção popular de guardar sempre um pãozinho abençoado junto dos mantimentos é justamente para pedir aquilo que eu falava agora há pouco, que Santo Antônio, na sua intercessão, não deixe faltar através desse pão sacramental, que é um pão abençoado, não deixe faltar o sustento material daquele que conserva o pão ali. Olha, tem alguma dúvida? dalcides@gmail.com, um programa que estamos fazendo ao vivo para te ajudar a encontrar essa devoção. Você que talvez conheça tão pouco sobre a vida de Santo Antônio, eu hoje, só aqui nessa conversa, eu já descobri umas 3 ou 4 coisas que eu não conhecia. Minha gente, eu tenho 57 anos de idade.
Nunca ninguém tinha me explicado algumas coisas que o Padre Vinícius me explicou ao longo desse programa. Então eu quero agradecer desde já a presença do Padre Vinícius. Ele vai ficar comigo ao longo de todo o programa. E, claro, que no finalzinho do programa, a gente vai pedir que das mãos ungidas, abençoadas, ele traga bênçãos dos céus a todos nós. Santo Antônio, rogai por nós, Como por posso todos eu nós. querer que a bênção venha sobre minha casa? E você vai sentindo essa paz, essa serenidade. É um programa realmente feito com alma, com coração. Eu quero o seu bem, de verdade, eu digo isso. Meu nome é Lucas e sou de Porto Alegre. Desde pequeno fui criado na igreja, recebi os sacramentos, vou à missa, rezo, mas às vezes me pergunto, será que eu estou realmente vivendo minha fé ou só seguindo um costume que aprendi desde criança? Como saber se meu relacionamento com Deus é verdadeiro e não apenas uma tradição? Olha que interessante, né? Ô Lucas, primeiramente meus parabéns, tá? Como eu gosto de ver assim pessoas que estão fazendo perguntas, estão se questionando. Isso não é feio, minha gente. Fazer perguntas é próprio de quem é inteligente. Padre, e aí? A fé cristã, ela nasce em primeiro lugar pela adesão. Muito mais do que nós não fazemos proselitismo. Dom Odilo falava isso esses dias, né? A missão da Igreja Católica não é conquistar adeptos, mas anunciar Jesus Cristo. Como é que ele pode saber se ele está seguindo um costume, está vivendo a fé dele? Tem conversão. Tem conversão de pensamento. Conhecer Jesus muda os meus sentimentos, minha forma de ver o mundo, minha forma de ver os outros, de ver a mim mesmo. Se a palavra de Cristo é o parâmetro para tudo isso, teve conversão. Agora, se não tem mudança... Ó, nós estamos recolhendo todas essas interações que estão chegando, né? O Dalcides está dizendo a Joelma: minha história com Santo Antônio vem desde a infância. Meu avô paterno se chamava Antônio. Meu pai deu ao meu irmão o nome de Antônio. Quando solteira, pertencia à paróquia de Santo Antônio. Me casei, mudei de cidade e pertenço à paróquia de Santo Antônio. Meu pai dizia que Santo Antônio é protetor dos objetos perdidos. Isso procede ou era coisa do meu papai? Então também procede. Tem uma oração muito bonita que eu gosto de rezar, inclusive nas terças-feiras, quando eu estou aqui rezando a missa votiva de Santo Antônio, eu sempre termino a missa com essa oração. É a oração do responsório. E ela fala: em qualquer necessidade, ele presta auxílio soberano. É o maior santo taumaturgo que a gente invoca para qualquer necessidade. E também para recuperar os objetos perdidos. Ó, eu queria que agora mostrasse aqui, para não dizer assim, o Dalcides faz elogio. Eu não faço elogio, gente, se realmente não for de verdade, tá? Então está escrito assim: estou espantada com a sabedoria do padre explicando sobre Santo Antônio. Minha avó era muito devota a ele e eu não imaginava que Santo Antônio era tão maravilhoso assim. Muito obrigado pelos ensinamentos. É a Vera Fioreto. Vera, você acabou de escrever para nós. Obrigado, filha. Eu estou aqui, viu, com o meu computador aberto e você pode mandar para mim, dalcides@gmail.com. Padre Vinícius está respondendo. Eu tenho uma dúvida. Como é que Santo Antônio morreu? É a Nanda que está perguntando. Morreu doente aos 36 anos, às portas de Pádua. Dizem que foi uma febre. Até hoje tem essa briga entre os lisboetas portugueses e os paduanos. Mas ele morreu doente com 36 anos, nunca teve uma saúde muito forte assim, tanto é que morreu bem jovem. Alcides, pergunta para o padre. Zilmar Moreira está perguntando, tá? É Santo Antônio, ele era de cor negra? Não, São Benedito, Santo Antônio não. Santo Antônio não era. Porque eu já vi mesmo imagens de Santo Antônio, assim, com uma pele um pouquinho mais escurecida. Pode ser que a sua interação realmente esclarece para muita gente. Então, não era negro. Não. Negro, São Benedito. São Benedito. Igualmente franciscano. Bom dia, meu querido. Meu nome é Maria Aparecida Piucci. Eu quero agradecer por todos os dias nos dizer uma palavra de amor, devoção, fé. Eu gostaria de pedir oração pela saúde, pois convivo com Parkinson há 5 anos. Apesar do sofrimento, nada abala a minha fé. Que coisa mais linda, meu Deus. É a Maria Aparecida. Ô Maria Aparecida, vou colocar a sua foto e vou pedir também para o Padre Vinícius
para que o Padre Vinícius coloque em oração, tá? Coloca, viu, Padre? Certamente. Todos aqueles que estão pedindo, né, nesse momento, oração, aqueles que estão escrevendo para nós. Eu tenho o costume, Padre, sempre quando termina o programa, eu vou lá na capela e eu me coloco em oração. E rezo 3 Ave-Marias. A oração simplesinha, mas que foi me ensinado desde muito menino, que ao meio-dia era sempre um bom horário para a gente rezar as 3 Ave-Marias. E eu faço a mesma coisa quando termina meu programa à tarde. E hoje vou colocar essa intenção, todos aqueles que estão entrando em contato conosco, dalcides@gmail.com, tá? E o Padre também vai se colocar em oração ao longo do dia, na sua missa também, Padre, ao longo dessa semana, vai trazendo todos aqueles que estão preocupados. A gente está vivendo tempos, né, tão atribulados. Quantos pais que estão preocupados com seus filhos? Períodos mais agitados, como nesse mês, por exemplo, com carnaval e tudo mais. Quantos pais estão apreensivos, sofrendo? Vamos pedir o conforto para esses pais e a proteção para esses filhos, né? Peço oração pela vida sentimental, por favor. A Daniela está dizendo: interceda por mim junto a Santo Antônio. Programa incrível, Dalcides. Daniela Vilela, com muito carinho, tá? Vou pedir por você e pela sua vida sentimental. Quantas pessoas? Daqui a pouco nós vamos entender por que será que Santo Antônio é tido como o santo casamenteiro, né? Essa é uma pergunta que nós vamos fazer daqui a pouco para o Padre. Padre, tem tanta pergunta chegando aqui. Está preparado para mais perguntas, Estão Padre? preparados. Então, olha, me sinto muito feliz de receber o Padre Vinícius com a gente. Daqui a pouco também segue o Padre, viu, nas redes sociais. Minha produção, coloca aqui, como é que faz então para seguir o Padre nas redes? PE, né, de Padre, ponto, Vini Soares. Vini Soares, no Instagram, tá? Vai lá. Para sempre exultarei com cantos, berros de louvor. Vamos às curiosidades sobre Santo Antônio. Padre, nós vamos fazer agora aqui um bate-bola rápido. Então vamos lá. Você que está em casa, sua língua está intacta até hoje. Nós vimos ali aquelas fotos e entendemos o sentido da língua intacta até hoje. É um grande anunciador da palavra de Deus e também nos lembra, vamos usar bem a nossa língua, porque a língua pode ser tanto destruição quanto construção de algo bom. A boca fala que o coração está cheio. Perfeito. Quando alguém fala alguma coisa, eu presto menos atenção de quem essa pessoa está falando e mais ela está falando dela mesma, sabe? Se você percebe que uma pessoa é cheia de críticas aos outros, essa pessoa não está falando sobre os outros, ela está dizendo para mim e para você quem ela é. Segunda coisa, foi canonizado em tempo recorde, apenas 11 meses após a sua morte. Eu não sabia, naquela época não era costume, né? Não. A gente viu alguns beatificação, processos rápidos atualmente, agora. por exemplo, São João Paulo II, Sim. né? Mas antigamente me parece que levava Demorava mais. Agora, Santo Antônio, a fama de santidade foi muito grande. Ele já morreu com fama de santo porque dizem que é o maior santo taumaturgo, que mais milagres fez em vida. Era chamado de Arca do Testamento. Seu conhecimento das Escrituras era tão profundo que seus contemporâneos o chamavam de Arca do Testamento. Conhecia tão bem a Bíblia que citava os versículos e capítulos e livros de cor e salteado. Era conhecido como o martelo dos hereges. O que isso significa, martelo dos hereges? Ele foi enviado para combater heresias, que eram, na verdade, pensamentos que desafiavam os dogmas da fé católica. Onde ele chegava, pelo poder da palavra de Deus, ele destruía as heresias. Eu poderia ler aqui vários que estão perguntando sobre o santo casamenteiro, mas já vou fazer uma pergunta única, então você que perguntou sobre o santo casamenteiro de formas diferentes, mas a pergunta é a mesma. Por que nós chamamos Santo Antônio de santo casamenteiro? Ele presta ajuda em qualquer necessidade e ficou famoso porque um dos seus milagres consistiu, a moça era muito pobre, não tinha dote e ela pediu a Santo Antônio que intercedesse por ela. Ela conseguiu dote, conseguiu aí um bom casamento. Esse é um dos milagres de casamento atribuídos a ele.
Tem muita gente me escrevendo, muita gente mandando. Patrícia Mônica, estou em sintonia de oração pelo nosso Tiba. A Zildene está dizendo, Padre Vinícius, da Alcides, eu estou com câncer de mama. Me coloquem em oração? Eu creio, eu vou ser curada. Zildene, fica aqui o meu compromisso, não só de rezar por você, mas de pedir também para que o nosso bom padre, Padre Vinícius Soares, que você pode inclusive seguir nas redes sociais. Qual que é o melhor caminho, padre, para te seguir nas redes sociais? O Instagram, @pe.vinisoares. Pronto, do jeitinho que está aparecendo agora aqui, ó, na tela da TV, vamos nos colocar em oração e rezando por você. Por favor, explica a história de Santo Antônio, está no quarto com o menino Jesus. Tem alguma coisa a ver, Santo Antônio, quarto menino Jesus? Eu não sei do que a Mirella tá falando. Foi uma visão que o Duque de Rimini teve. Inclusive foi na cidade de Rimini que Santo Antônio passou por uma das piores provas da vida dele, quando lhe ofereceram uma sopa envenenada. Porque o Duque de Rimini duvidava do poder da palavra de Deus, que falava que quem pregasse o evangelho poderia tomar veneno que não sofreria mal algum. Santo Antônio abençoa a sopa, ele toma e aqueles que estão com ele não sofrem nada. E esse mesmo Duque que hospedou Santo Antônio o viu no quarto brincar com o menino Jesus. Porque Santo Antônio amava tanto, sobretudo o mistério da infância do Senhor, que o menino Jesus apareceu para ele. Por isso que tem o menino Jesus ali no Por colo. conta da visão do Duque de Rimini. Gente, de Santo Antônio. Você sabia disso, Carlinhos? Carlinhos disse que não sabia disso. Quem daqui sabia disso? Nós estamos aprendendo um monte de coisa nova. Padre Vinícius Soares, que você segue nas redes sociais. Daqui a pouquinho, minha gente, mais perguntas. Peço oração, que Deus abençoe o meu filho Ricardo, que consiga um emprego da Alcides. Reza. Regina, não só rezo, como coloca o Padre Vinícius também rezando pelo seu filho. E por todas as mães, né, que estão nesse momento também em sintonia de oração. Daqui a pouquinho eu vou trazer um caso. Padre, são várias pessoas também pedindo orientação. Então, daqui a pouco, você responde esse caso que minha produção vai trazer e tem mais perguntas sobre comportamento, sobre religiosidade, tem perguntas sobre vida a dois. Então, daqui a pouquinho, o que é que Santo Antônio pode inspirar através das palavras do Padre Vinícius para a gente. Vem comigo, vamos lá. Meu casamento está passando por diversas dificuldades. Sou uma pessoa de muita fé e tenho uma devoção especial por Santo Antônio de Pádua. Então sempre peço por sua intercessão nas minhas orações. Mas, além disso, não sei o que fazer para resolver esses conflitos. Preciso de um conselho. Sabrina. E aí, padre? A melhor forma de resolver conflitos no matrimônio é lembrando a grandeza desse sacramento. Muitos casais não têm noção da grandeza e da beleza desse sacramento. Qual é a tua função na vida do cônjuge? É levar ele para o céu. Então, assim, chame o seu marido, converse com ele, reze com ele e, se for o caso, pede o aconselhamento do sacerdote da sua paróquia. Quando os dois se abrem à graça do sacramento do matrimônio e têm noção de que não se casa para ser feliz, mas para fazer o outro feliz, a relação fica completamente outra, porque Deus passa a ser o centro dela. A Cirlei está dizendo assim: nossa, gratidão por ter hoje a presença do Padre Vinícius. Quanto aprendizado sobre o nosso querido Santo Antônio. Grandioso Padre Vinícius, seu conhecimento e a forma linda que explica e nos ensina. Tem um filho chamado Vinícius, está com Deus, faleceu com 13 anos, mas muita gratidão por ter me presenteado com um filho tão especial, que só nos ensinou, eu e meu marido, a termos mais fé e a seguirmos adiante com muito amor e união. Santo Antônio, rogai por nós. E ao seu programa e a toda a equipe, um especial abraço. Também ao Padre Vinícius. A Cirlei. Cirlei, que testemunho de fé, filha. Que coisa mais linda, meu Deus do céu. Nossa, que Deus te abençoe e te proteja. Vamos colocar a Cirlei e o filho dela, de 13 anos, né, que agora está nos céus, pedindo também a intercessão desse menino de Deus, né? Com certeza. Padre Vinícius, eu tenho depressão. Já tentei várias vezes o suicídio. Eu tenho fé que vou ser curada. Luciana. O que tem a dizer a Luciana? Nunca esquecer que a vida dela é um presente de Deus. Que Deus tem um plano de amor para a vida dela, e se a tempestade parece grande, olhe para Jesus.
Como vai dizer a carta aos Hebreus, em meio aos combates que nos cercam, caminhemos com os olhos fixos em Jesus. Padre, eu estou percebendo que é muita gente entrando em contato. Então, eu gostaria de te fazer um convite, não precisa me responder agora, mas pensa sobre a possibilidade de continuarmos essa nossa conversa na próxima terça-feira. Pensa sobre a possibilidade de vir novamente na terça-feira que vem para a gente fazer 2 programas seguidos para tentar dar conta de tudo que está chegando. Pode ser? Pode ser. Então, pensa sobre isso e depois, no finalzinho do programa, me diz um sim ou se daqui a 15 dias. Mas eu acho que o retorno vai ser necessário. O padre Vinícius também colocar em oração a Maria do Socorro. É o William que está pedindo. William, pode contar comigo também. E pode contar com as orações do Padre Vinícius, tá? Quem mais? Faço aniversário no dia 13 de junho. Por que dia 13 de junho é o dia de Santo Antônio? É o dia da canonização dele. Ah, o dia da O dia canonização. da canonização dele. Vamos então à nossa pílula bíblica. Vai lá. Eu tenho 3 envelopes. Padre, se quer o envelope número 1, envelope número 2 ou envelope número 3? Número 3. Número 3. Então, o envelope número 3 tem uma citação bíblica. Vamos pegar aqui. E a partir dessa citação bíblica, a mensagem do Padre Vinícius Soares, que você vai seguindo, inclusive, nas redes sociais. Tudo posso naquele que me fortalece. Carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse versículo mostra que mesmo com limitações ou fraquezas, é em Deus que encontramos força para começar e para seguir adiante, mesmo com passos pequenos. Tudo posso naquele que me fortalece. Precisa humildade também para entender isso, né? Senão a gente pensa que é a gente que está fazendo, né, padre? Por isso que a palavra de Deus fala, maldito o homem que confia no homem. Essa palavra não faz referência a outra pessoa, mas a confiar nas nossas próprias forças, que nós tudo podemos. Não. Na verdade, Deus só consegue ajudar e fortalecer quem tem a humildade de se jogar nos braços dele. Padre, eu vou dar um recado ali, mas eu queria que o senhor escolhesse. Eu tenho aqui 3 potes. Escolhe se é o pote azul, se é o pote vermelho, se é o pote verde. O vermelho. O vermelho. Então, segura o pote vermelho, mas ó, não abre o pote vermelho, tá? Deixa a curiosidade, porque eu quero ver a resposta dele e ele sendo pego de surpresa, tá? Então, alguém ali deixou o seu caso, a situação que está vivendo, e a gente vai ajudar. Então, daqui a pouquinho o pote vermelho e vamos ver o que é que o coração desse sacerdote diz para esse alguém que nos escreveu e está aguardando uma resposta, né? Dalcides, meu nome é Maria José e venho pedir oração pela minha filha Alice, que está grávida e enfrentando um momento muito difícil. Ela tem 2 crianças, Sofia e Ragni, e infelizmente o marido dela decidiu deixá-la. Meu coração está aflito, pois estou desempregada e não consigo ajudá-la como gostaria. Tenho rezado sem cessar, fazendo novenas e pedindo a Deus pela restauração do casamento dela e por nossa família. Sei que Deus é maior que todas as dificuldades e mesmo com tantos desafios, não vou desistir da fé. Confio que Ele está trabalhando em nossas vidas. Peço também que ore por mim, para que Deus me fortaleça e nos dê um caminho. Obrigada por sua atenção e por tudo que faz para nos aproximar do amor de Deus. Que Ele continue abençoando você e sua equipe. Maria José. Eu coloquei 3 possibilidades, o pote verde, pote azul, pote vermelho, nas mãos do Padre Vinícius. Padre, aqui dentro tem um caso. Então agora eu vou ler o caso e nós vamos saber qual vai ser a sua resposta. Preparado, padre? Preparado. Você não abriu não enquanto eu fui lá? Não abri. Aí, ó. Júlio, meu pai faleceu há 1 mês. Eu e meu irmão estamos perdidos e sem saber o que fazer. Nós éramos muito dependentes do meu pai. Ele fazia tudo pra gente. Atualmente,
só eu trabalho. Como é que eu vou dar conta de tudo? Eu preciso muito de um conselho. Júlio, vamos lá. Padre Vinícius, entendeu a história? Entendi. E aí? Primeira coisa é a forma como tem que ser compreendida essa morte. Para aqueles que creem em Cristo, como diz o missal romano, a vida não é tirada, mas transformada. Então começa verdadeiramente a vida. Então, primeiramente, é agradecer a Deus pelo tempo que teve o seu pai aqui, pegar todas as lições que aprendeu com ele e, pegando aquilo que aprendeu com ele, saber também como conduzir as coisas daqui para frente. Depois saber que a caridade e o amor, eles nunca passam. A fé e a esperança são para quem está nessa vida. Agora, o amor, ele nem a morte consegue apagar. Ele pode rezar pelo pai dele e pedir ao pai dele que, diante de Deus, na eternidade, também continue cuidando da família dele. A melhor forma de manter a memória do pai dele viva é mostrando que o pai criou um homem de verdade. Pegue tudo que ele se aprendeu com o seu pai, coloque em prática na sua vida. Ô padre, eu queria pedir a sua bênção, porque tem muita gente que está nos acompanhando nesse momento e está esperando esse momento da bênção de Santo Antônio. A Fátima escreveu para a gente, a Meg escreveu para a gente, a Pati escreveu para a gente. Então todos vocês que entraram em contato com a gente, escreveram. Coloca esses recadinhos então. Pela minha irmã Abadia. Não, volta naquele, né? Volta lá, né? Pela irmã Abadia, que está com câncer, e pela conversão do meu filho Marcel. Então, nós vamos pedir pela Fátima e nesses pedidos que ela está colocando. Dalcides, é a primeira vez que venho aqui fazer um pedido. Que Deus retire de mim a síndrome do pânico, os medos, a falta de amor. Com carinho, Meg, pode contar comigo. A Pati escreveu, peço a Deus que eu tenha força para reagir a tanta injustiça que sofro. Eu peço a Deus que eu seja forte e corajosa, com a fé aumente a cada dia. Amém. Vamos receber a bênção? Agora, vamos lá. Santo Antônio abençoava assim: eis a cruz do Senhor, fugi para longe, inimigos da salvação, pois venceu Jesus Cristo, leão da tribo de Judá, descendente de Davi e Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão do glorioso Santo Antônio de Pádua, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Obrigado por tudo, Padre. Obrigado você, de Dalcides. coração. Obrigado a todos. Nos vemos então nos próximos dias em mais um programa Escolhas da Vida aqui junto comigo. Pode Obrigado. ser? Pode ser. Então aguardem. Não sei se vai ser a próxima terça, não sei se vai ser a outra, mas eu quero estar mais próximo de Padre Vinícius. Pode ter certeza disso. O meu programa Viva a Vida tá lindo e toda terça-feira tem, né? Então, eu quero que você me acompanhe, que você esteja comigo, vivendo um dos momentos assim de mais alegria, da boa música sendo trazida em cada terça-feira. Fiquem na paz, Deus abençoe a todos. Tchau, gente. Vai. Não perca! Toda terça-feira, às 8h30 da noite, com reapresentação aos domingos, às 2h30 da tarde.